Glória a Deus. Vocês estão felizes? Eu estou muito animado, gente. Vamos lá. Quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Faz um tempo que Ele colocou essa palavra no meu coração. Eu estava estudando um pouco sobre a história da igreja e algo me marcou muito. Que ele era, como que era a confissão de fé quando as primeiras pessoas aceitavam Jesus. E não era como, era um pouco diferente do nosso, de hoje em dia. Eles falavam assim, quando vocês falam assim, eu aceito morrer por Jesus. E aquilo me marcou. Porque ali no começo era onde as pessoas estavam morrendo pelo Evangelho, verdadeiramente. Eram jogados no fogo, eram decapitados, eram comidos por leão. E aquilo me chocou. E eu quero que vocês abram a Bíblia em Lucas 14, 33. Lucas 14, 33. Aleluia. Está igual. Vou ler aqui. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possuem, não poderão ser meu discípulo. Vamos orar? Espírito Santo, Pai, nessa noite, Senhor, que a Tua palavra venha penetrar em nossos corações, Pai. Que a Tua palavra, Pai, Senhor, venha de encontro a nós, Pai. Espírito Santo, que eu venha ser um instrumento, Pai. Que a Tua voz, Pai, Senhor, venha reinar sobre este lugar, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Eu quero começar contando uma historinha, para que a gente possa entender um pouco desse versículo. Existia um pai que estava na praia com uma criança, com o filho dele. E o filho dele começou a pegar aquelas conchinhas. Sabe aquelas conchinhas que ficam? Quando eu era pequeno eu pegava tudo também. E ele começou a pegar. E ele começou a pegar um monte, começou a pegar e encheu as mãos. E aí, só que aí quando você vai pegando, nem sempre você consegue umas conchinhas bonitas. Às vezes você pega um monte, na verdade. A maioria é tudo quebrada. E essa criança, ela encheu a mão com todas essas conchinhas. Só que aí ele começou a caminhar e o pai estava caminhando junto com ele. Viu uma estrela do mar, bonita, linda. E falou assim, pega, filho. E aí ele foi lá perto e não pegou. E ele falou, filho, pode pegar, não vai te machucar, filho. Olha que linda que ela é, pega. E ele não pegava. Ele falou assim, mas por que você não quer pegar? Você está com medo? Ele falou, não. E aí ele mostrou as duas mãos cheias de conchinha. E aí foi um pastor que estava contando essa história. E na hora ele falou que o Espírito Santo falou que muitas vezes nós somos essa criança. Muitas vezes Deus tem um presente tão lindo para nós, mas nós estamos com a mão cheia de conchinha quebrada. E ali, quando eu comecei a montar esse texto, o Espírito Santo começou a falar comigo. Que muitas vezes nós estamos assim. Se eu perguntar assim, quem quer receber algo novo de Deus? Todo mundo vai levantar a mão, pelo menos a maioria. Só que às vezes, muitas vezes, para nós receber o novo de Deus, nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Nós precisamos renunciar a algumas coisas. Obrigado, Dai. E a gente vai dar hoje uma passeada na Bíblia, tá bom? Agora abre em Marcos 8, 34 e 35. Marcos 8, 34 e 35. Amém? Então, ele ali era Jesus, chamou a multidão e os seus discípulos e disse, se alguém quiser me acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. E esse versículo foi a minha primeira pregação, gente. Quando eu estava lendo e o Espírito Santo começou a falar, eu comecei a lembrar da minha primeira pregação. E eu comecei a lembrar desse momento que eu estou vivendo hoje e tudo aquilo, e começou a passar um filme. E eu comecei a pegar detalhes por detalhes. E eu falei, cara, eu queria tanto achar aquela pregação, mas eu não achei, eu nem lembro onde eu tinha guardado.
Mas aí eu comecei a lembrar de todos os pontos. O Espírito Santo foi falando muito ao meu coração. Primeiro ponto que ele falou: o vir após mim. O que é esse após mim? Quer dizer o quê? Que eu estou indo e você vem atrás de mim. E aí, todo o cenário da vida, vamos imaginar aqui. Quando ele fala isso, após mim, ele está caminhando e você está atrás dele. Então quer dizer que muitas vezes, quando nós começamos a caminhar com Cristo, quando nós vemos uma vida, às vezes a gente fica muito inseguro. Quando a gente fala assim, cara, dá um passo de fé, isso sempre gera uma insegurança. Ou quando Deus fala assim, olha, você precisa tomar tal atitude, isso sempre gera uma insegurança, você fica com medo. Você fala assim, cara, eu não sei se vai dar certo, você começa a pensar muito. Só que quando Jesus fala sobre isso, ele fala assim, cara, fique tranquilo, fica em paz. Por quê? Porque eu já passei, eu sei como que vai ser o final. Eu sei o que vai dar bom no final. Então fique tranquilo, só vem atrás de mim, só fica comigo, só acompanha os meus passos. Não queira inventar um novo caminho, não queira ir desviar, pegar um atalho. Só fique junto comigo. E outro ponto que ele fala é, negue-se a si mesmo. Que essa é a parte que mais me choca. Que é onde a parte que Deus começa a falar sobre isso. Que é o que eu comecei, onde o Espírito Santo falou no meu coração, sobre a morte. Porque, gente, eu particularmente, Igor, se alguém chegar aqui e apontar uma arma para a minha cabeça e falar assim, cara, negue Jesus. Mano, eu não nego. Dá até medo de falar isso, né? Depois Jesus fala isso, o galo cantar. Mas se chegar, eu não nego, eu morro pelo Evangelho. Só que aí, para mim isso é fácil. Para mim isso é fácil. O difícil é eu negar eu todos os dias. Porque todos os dias a tentação vem. Todos os dias o desânimo vem. E é muito difícil você negar tudo isso. Só que essa tá a chave. É muito fácil a gente morrer, porque a gente já sabe que já vai para o céu. Mas quando nós escolhemos uma vida de renúncia ao Senhor, quando nós escolhemos uma vida onde a gente fala assim, Jesus, eu escolho você. Onde vem as tentações, onde vem as lutas, onde vem as dúvidas, as incertezas, todos os dias aquilo batendo na nossa porta, todos os dias aquilo batendo em nosso coração, e nós olhamos para o Senhor e falamos assim, Senhor, eu renuncio tudo isso. E é muito doido, porque isso vem confrontando os nossos corações. Porque muitas vezes nós nos apegamos muito àquelas conchinhas. Muitas vezes aquelas conchinhas custou um custo para você. Muitas vezes você olha e fala assim, cara, eu não consigo abandonar isso. Eu não consigo abandonar esse pecado de estimação. Eu não consigo abandonar muitas vezes feridas que foram colocadas no seu coração. Eu lembro que o meu antigo pastor contava uma história que eu morria de rir. Eu falava, gente, mas existem pessoas assim. É uma história que ele falava assim, que tinha um cara que ele estava numa igreja, congregando, mas aí ele saiu da igreja porque o pastor fez uma coisa muito ruim com ele. E ele falou assim, cara, eu vou sair da igreja por causa desse pastor. E ele continuou a vida dele, e todo mundo que fala assim, cara, vamos para a igreja? Ele falava assim, não vou. Aí o cara falou assim, mas cara, por que você não gosta de igreja? Por que você não vai mais na igreja? Ele falou assim, porque o pastor, o fulano, fez isso comigo. E aí ele virou pro cara e falou, cara, esse pastor morreu faz uns 3 anos. E aí esse cara chocou. Porque ele falou assim, cara, aquilo foi atrás, o cara já morreu com aquilo. E muitas vezes nós ficamos presos em coisas. Quem já leu o livro do pastor? Aconselho vocês lerem. Lá, já leu? É muito bom, viu? Lá tem uma história muito boa. E eu não vou dar porque você tem que ler. E é uma história sobre isso. Que fala sobre que muitas vezes, é como se fosse essa história, que muitas vezes o cara ele ficou carregando tanto aquele pastor por anos e anos e anos e anos. E ele não viveu uma vida com Deus porque ficou carregando ele. E muitas vezes é nós. Eu sei que eu já contei aqui meu testemunho sobre o meu pai, que eu não tinha conhecido meu pai, só depois de 18 anos. E eu fiquei carregando ele por muito e muito tempo. E meu pai nem me via, nem estava aí comigo. E eu ficava com aquela mágoa, eu ficava carregando. E gente, e uma coisa que me marcou, eu não conseguia ver Deus como um pai. Eu não orava assim, pai. Eu não conseguia, na hora que eu falava pai, eu já travava. Eu falava, não, isso aí não é pai. Tipo assim, Deus não é... Tipo assim, até falava, né, que Deus é pai, que é até uma heresia, né? Mas eu não tinha aquela sensação de pai. Eu não tinha aquela sensação de correr e falar assim, cuida de mim. Putz, eu estou precisando de alguma coisa.
Então, todas as vezes que eu começava uma oração, eu sempre falava assim, cara, Jesus é meu amigo. Por quê? Porque eu tive confiança mais em amigo do que no próprio Pai. E eu fiquei anos e anos, não tendo um relacionamento de pai com o Senhor. Estando anos na igreja, estando falando aqui, pregando, compartilhando da palavra, mas eu não conseguia ver Deus como um pai. E às vezes parece até bobo isso, mas para mim fazia tanta falta. Porque quando acontecia algumas coisas que eu precisava mesmo de um conselho de Deus como um pai, eu travava. Eu não avancei em áreas da minha vida, eu não amadureci em áreas da minha vida porque eu fiquei carregando meu pai biológico por muito tempo. E aquela era a minha conchinha. Aquilo era muito difícil para mim. Aquilo era a minha maior dor. Só que ninguém sabia ali. E eu tentava esconder todas as vezes. Quando alguém falava sobre meu pai, eu tentava guardar aquela conchinha. E Deus falava assim, eu lembro que Deus martelava e falava assim, cara, eu tenho grandes coisas para você. Você vai ser um pai para essa geração, você vai ser um pai para esses mais novos. E eu falava, não, eu não consigo ser pai. E foi muito doido, porque na hora que... Quando eu fui, foi quando minha família, minha mãe, eu e meu irmão, adotamos uma menina. Uma prima minha, que ela foi passar uma temporada em casa. Passou 3 anos mais ou menos em casa. E ela veio uma semana, na semana seguinte, eu fui pedir perdão para meu pai. Porque aquilo me confrontou tanto, aquilo me marcou tanto, aquilo começou a ser minha morte. Aquilo começou a confrontar e eu falo assim, cara, eu preciso morrer para isso. Eu preciso largar isso. Eu preciso morrer para essa mágoa que está no meu coração. Eu preciso morrer para essa ferida que estava me matando por dentro. E ainda ele continua. E ele fala sobre a cruz. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E quando eu preguei, eu lembrei, quando eu preguei antigamente, a primeira vez, eu coloquei a cruz como a dificuldade da vida. E aí eu estava orando, meditando nesse texto, e hoje eu não vejo mais como isso. Eu não vejo como a cruz que é a nossa dificuldade. Muitas vezes você fala assim, né? Quando você tem aquele parente chato, você fala assim, putz, essa é minha cruz. Às vezes você fala assim, putz, quem é minha cruz é minha sogra. Minha sogra é minha cruz, eu não aguento ela. E muitas vezes a gente vai colocando em dificuldades na nossa vida. Se eu falar para você, ó, meu trabalho é minha cruz. Ou, cara, os meus boletos, ixi, você sabe, esse é minha cruz. Eu tenho tanto boleto, gente, minha cruz é muito pesada. E a gente vai colocando várias coisas. Cada um eu sei que vai ter o seu. Você fala, gente, quem que é a sua cruz? Você vai usar alguma dificuldade que você tem, talvez. Ou talvez uma situação onde você tem que lidar. E eu acredito que não é isso. Por quê? Eu comecei a estudar. O que era a cruz na época de Jesus? Jesus ele foi sentenciado à morte. E nisso ele tinha que carregar a cruz. Só que nisso ele já estava morto. Já estava morto, entre aspas. Ele já não tinha salvação. Era só para mais uma humilhação. E o que a cruz significava para ele? A morte. Então todo mundo que caminhava na cruz, andando lá com a cruz, significa assim, cara, esse cara já está morto. Então a cruz, ela revelava o que já estava morto. E quando eu comecei a juntar isso, quando eu colocava que eu preciso morrer para algumas coisas na minha vida, a cruz, ela revela. Se você começa a incomodar, a cruz, ela começa a revelar o que precisa ser morto. Quando a minha prima chegou, e eu fiquei desesperado, porque eu falei, cara, como que eu vou cuidar dessa menina? Ela veio com sérios problemas, ela foi abandonada pelo pai, foi abandonada pela mãe, estava usando droga e tinha apenas para 14 anos. O cenário estava horrível. A última pessoa para cuidar teria que ter sido minha família. A gente é primo por segundo, terceiro grau. A gente não tinha contato há anos. Eu lembro porque ela ficava quando ela era pequenininha em casa. Só que ela cresceu, ela foi vivendo a vida dela. E de repente apareceu esse cenário. E aí eu olhei para aquilo e falei assim, cara, eu não vou conseguir. Porque todo mundo, como eu era da igreja, todo mundo colocou a expectativa em mim. Não, porque o Igor, ele vai consertar ela. Eu falei, gente, eu não estou nem me consertando direito. Dirá de consertar uma menina com todo esse cenário. E aquilo começou a revelar. Só que aquilo revelou o que ainda estava vivo em mim, que era aquela falta de paternidade, que era
aquela dificuldade que eu tinha. E dali eu fui pedir perdão pro meu pai. Fui lá para São Paulo, não vou nem contar essa história. Nós fomos lá para São Paulo, fui até junto com o pastor e mais 2 jovens. E lá fui lá, a gente foi participar de uma conferência, fui lá pedir perdão, orei por ele. O pastor fica com uma história doida aí. Amém? Só que aí eu comecei a falar com Deus. Deus, como eu consigo ser esse cara? Como eu consigo ser um cara tão bom assim para morrer para todas as minhas vontades? Como eu consigo ser um cara excelente na tua presença? Se o Senhor me passa alguma receita, Senhor, me passa algo. E Deus me foi num texto que está em 2 Coríntios 8, 1. Eu vou ler aqui para vocês. Agora, irmão, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu à igreja da Macedônia. Macedônia era uma cidade, era um povo, e o apóstolo Paulo está mandando essa carta. No meio de mais severas tribulações e grande alegria e extrema pobreza deles, transbordaram em rica generosidade. Explicar, Macedônia era um povo pobre, era um povo que passava por severas tribulações. E aí, ele fala que eles transbordaram em rica generosidade. Pois dou o testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Vou te explicar todo esse cenário. Quem que eram esses macedônios? Eles foram excluídos dos santos. Santos naquela época era uma igreja, era nós, vamos dizer assim. Vamos dizer assim que existe algo em Campinas. A gente vai fazer um movimento todo em Campinas. E eu falo, ó, todas as igrejas estão reunidas, menos a casa do Pai. Cara, isso já falava assim, putz, caraca, nós fomos sacados. E aí você começa a analisar. Por que eles foram sacados? Primeiro, eles eram pobres. Depois, eles passavam por grandes tribulações. E só que aí, o que você olha para aquele cenário? Você fala assim, cara, é até bom para eles. Pô, os caras já estão passando por mais tribulação. Dá mais trabalho para ele. E ainda a gente vai precisar de recurso. E eles eram pobres. Então a gente está fazendo até um benefício para ele. Só que a Bíblia fala que eles insistiam. Eles pegavam e falavam assim, cara, nós queremos participar disso. Eles iam lá e davam o melhor para isso. Pastor, imagina um povo desse. Eles faziam além. Você falava assim, gente, eu sou um cara que era assim. Você falava assim, tinha uma cadeira, tinha um lixo aqui, um copo e tinha um papel de bala. Você falava assim, pega o copo. Eu ia lá e pegava o copo. O papel de bala eu deixava. E se questionasse eu, você falava, o que você pediu para me pegar? O copo. Ah, mas você não viu o papel de bala? Eu vi, mas você não falou para me pegar o papel de bala. E aí, eles faziam mais. O que você fazem? Pega o copo. Ele, não, beleza, eu vou pegar o copo, eu já vou pegar uma vassoura e já varrer aqui e já vou dar uma... Esses caras são excelentes. Esses caras são um padrão. E ainda eles davam com generosidade. Você fala assim, ó, eu preciso que você ajude nisso. Você fala assim, sério? Eu vou ajudar com mais. Eu vou ajudar com tudo que eu tenho. E aí eu comecei a questionar o Senhor. Eu falei, Deus, beleza, mas qual que é o segredo? Você só me deu um exemplo, mas qual que é o segredo? E o segredo está no capítulo 5. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo, ao Senhor e depois a nós. Existe uma entrega primeiramente. Existe uma entrega primeiramente. Eu posso aqui falar que a gente tem vários planos, os melhores projetos, um ministério top para você, tudo estruturado. Cara, você não dá 3 meses se você não entregar ao Senhor. É uma entrega ao Senhor. É uma entrega. E Jesus parece que ele... Que eu estava até falando ontem. Que parece que se começa a ver tudo isso, você fala assim, cara, é muito difícil. É muito pesado tudo isso. É muito complicado.
Parece que Jesus ele está falando assim, ó, se você não viver do meu jeito, as coisas vai dar ruim. Às vezes fala assim, cara, se você não fazer igual eu estou mandando, as coisas vai ficar ruim. Parece que às vezes Jesus é um cara muito severo. Fala assim, cara, eu tenho que fazer tudo isso. Nossa, mas eu gosto de fazer aquilo. Eu gosto de viver um outro jeito. Eu gosto de fazer essas coisas. E eu gosto muito de historinha, né? Como eu sempre falo. E eu ouvi uma historinha que me marcou muito também. Uma breve historinha. Que seria? Que ele associa como se fosse a água falando para o peixe. Imagina a água falando para o peixe. A água vai falar assim, peixe, cara, peixe, fica aqui em mim. Pelo amor de Deus, peixe, não vai para lá. Não vai para a terra, peixe. Peixe, fique em mim, fique em mim. Porque se o peixe ir para a terra, ele vai morrer. E eu vejo que Deus e Jesus é assim conosco. Ele sempre está alertando, ele está falando assim, cara, fiquem em mim. Fiquem em mim, não é que lá fora, às vezes pode ser lindo, pode ser bonito no começo, mas depois. Porque imagina um peixe saindo, ele vai ver, cara, que coisa linda. Mas se ele ficar lá por 10 minutos, já era. Não aguenta. E assim é a nossa vida com Deus. Deus ele está gritando para nós, só fiquem em mim. Fiquem em mim, por favor. E eu quero finalizar com uma história de um cara que ele morreu por Jesus. O nome dele é Pedro. Ele é um discípulo de Jesus. Tentar resumir a história de Pedro. Pedro era um pescador. Ele estava pescando lá. De repente Jesus chega para ele, chama ele e fala assim, cara, vamos entrar pro meu time? E ele fala, bora. E ele fala, beleza, cara, você vai ser pescador de homens. Você está saindo agora de pescar peixe, que agora você vai pescar homens junto comigo. Você vai entrar pro meu time. E Pedro começa nisso. E aí Pedro começa a andar, começa a ver vários milagres. Já vai para a sala de Jairo lá, já vê uma menina que estava morta, voltando à vida. Ele começa a ver vários milagres nessa caminhada com Deus. E Jesus, chega uma época que está uma multidão, e ele está lá. E aí Jesus prega uma palavra muito dura. E as pessoas começam a ir embora, falam assim, cara, até aqui para mim tá bom. Jesus ele sempre tinha, quando tinha muita multidão, você pode ver, a palavra dele na sequência era uma palavra dura, que ele dava uma filtrada. E aí nisso todo mundo começou a sair, e aí ele fala assim, vocês vão ficar ou vão sair? Na hora, Pedro se levanta e fala assim, cara, para onde eu irei se só tu tens a palavra de vida eterna? E aquilo marca. E ali Jesus começa a profetizar coisas na vida de Pedro. Pedro, por você eu vou começar a igreja. E Pedro começa todo animado com isso. E aí chega um momento que é a ceia, onde estão todos os discípulos. Todos estão lá reunidos. E aí, eu imagino como se estivesse agora. Se eu chegasse e falasse assim, gente, aqui alguém vai nos trair. Você já ia começar a falar assim, eu acho que é o cara ali. Ou já chegava e falar, eu não vou te trair. Foi isso que aconteceu. Eles começavam a falar assim, eu? Não. Quem que vai te trair? Sou eu? Sou eu mesmo que vou te trair? Só que Pedro, ele é doido. Ele levanta e fala assim, eu vou morrer por você. Aonde todo mundo começou a perguntar se ele vai trair, se eu vou trair, ele levanta e fala assim, não, eu não sei eles, mas eu morro por você. Imagina Pedro. Pedro era um cara disposto a morrer por Jesus. Pedro era um cara que estava disposto a viver isso daqui. Só que aí Jesus vira para ele e fala assim, antes do galo cantar você vai me negar 3 vezes. Eu imagino ali a cabeça de Pedro. Cara, Pedro era um cara que estava morrendo para ele. Pedro abandonou a profissão dele. Pedro abandonou tudo que ele tinha. Abandonou a família. Abandonou tudo para seguir Jesus. E na hora que todo mundo duvidou, ele se levantou e falou. Ele falou assim, não, isso não pode acontecer. Mas aí chegou a crucificação de Jesus. E como Jesus tinha falado, Pedro negou 3 vezes ele e o galo cantou. E aí começa uma nova etapa na vida de Pedro. Onde Pedro tinha abandonado tudo, onde Pedro falou assim, eu vou servir Jesus. Eu vou morrer por esse evangelho. E Pedro estava lá vivendo tudo isso, só que de repente ele depara com aquela cena. Onde ele tinha negado o mestre. Onde parece que tudo que ele tinha prometido, tudo que ele tinha falado,
tudo que o Senhor tinha acreditado nele, parece que ele foi tudo perdido. E ele volta para onde? Ele volta a pescar. Aonde Deus falou assim, cara, você não vai mais pescar, você vai cuidar de almas. Ele volta a pescar. Só que ao terceiro dia, Jesus volta e ele fala assim para as mulheres: chame os discípulos e a Pedro. Isso é uma história muito interessante, porque Pedro era discípulo. Só que elas colocam, Jesus coloca, chama os discípulos e a Pedro, porque Pedro já não sentia mais discípulo. O cara que era o mais ousado, o cara que estava vivendo isso, de morrer, estava morrendo para a vontade dele, estava morrendo tudo, de repente ele não se considera mais nem discípulo do Senhor. E aí Jesus se encontra com Pedro. Eu imagino Pedro, fala assim, cara, eu acho que agora eu vou ter que andar mais uns 6 anos com Jesus. Eu acho que agora eu vou ter que fazer alguma coisa. Porque em 3 anos eu vi tudo aquilo e eu ainda neguei Jesus. Eu não sei agora o que eu posso fazer. Eu não sei se eu consigo isso. E aí começa um diálogo com Jesus e Pedro. Jesus chega para ele e fala assim, cara, tu me amas? E ele fala assim, eu te amo, Senhor. Ali existe uma coisa no hebraico, onde existe o amor ágape e o amor filéu, certo? Isso mesmo. Amor ágape e amor filéu. Vou dizer assim, vou só colocar, Pedro, você me ama muito? Pedro fala assim, cara, eu te amo, mas não tanto. E ele fala assim, apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama muito? E ele fala assim, Senhor, eu te amo, mas não tanto. E ele perguntou a terceira vez, Pedro, você me ama muito? E Pedro já falou assim, cara, eu já falei, eu não consigo te amar desse jeito. Não dá, esse jeito de amor não dá. Por quê? Porque eu te neguei. Eu não posso chegar e falar que te amo depois de eu ter negado você. E aí Jesus vira para ele e fala assim, apacenta minhas ovelhas. Cara, isso choca. Porque Pedro, ele tinha negado Jesus, ele tinha feito várias coisas. E Jesus volta para ele e fala assim, cara, você vai voltar do nível que você estava. Você não vai precisar caminhar 6 anos comigo, você não vai caminhar mais 3 anos comigo. Você vai voltar e vai apacentar minhas ovelhas. Mas eu te neguei, você vai voltar no mesmo nível, você vai apacentar minhas ovelhas. Porque o que eu falei com você lá no começo, quando eu te chamei, nunca mudou. E Pedro, ele, só que aí, gente, é tão engraçado, porque você pensa assim, cara, agora Pedro nunca mais vai errar, né? E é muito doido, porque Jesus, ele estava voltando numa conversa, estava Pedro, João e Jesus. E eles estavam voltando, caminhando, eu acho muito engraçado essa passagem, que eles estavam voltando, caminhando, e do nada, Jesus fala assim, ó, mas tem um aí que não vai morrer. E aí, Pedro fala assim, não, mas quem que não vai morrer? Ele fala assim, o que te importa? O que te importa é isso? O que você quer saber disso? E ele fala, não, mas... Aí ele fala, o que te importa? Ele quer questionar, ele quer saber. Jesus fala assim, cara, isso não é importante para você. Só que aí Pedro, beleza, essa foi a resposta de Jesus. Aí ele chega para os discípulos. E aí, do nada, começa a espalhar uma notícia, que João não ia morrer. Cara, imagina Pedro. Pedro tinha acabado de ter um quebrantamento ali com Jesus, ter reconciliado com ele. Ele vira e já faz fofoca, gente. Olha como Pedro é doido. E Pedro começa a pregar. Pedro, ele começa a pregar, e a primeira pregação dele são 3.000 pessoas convertidas. Na primeira. Depois tem mais 5.000 aí, tem mais para conta. E Pedro, ele começa a cumprir aquilo. E Pedro começa a pregar, começa a ensinar, começa a edificar a igreja, começa a construir a igreja. Só que aí de repente Pedro chega na situação da morte dele. E aonde Pedro morre. E aonde quando ele morre, ele ia morrer crucificado. E ele fala assim, eu não sou digno de morrer crucificado. Vire a cruz. E ele foi morto, crucificado, de ponta cabeça. Essa foi a história de Pedro. Quero que vocês coloquem de pé, por favor.
E a história de Pedro, ela mexeu muito comigo. Porque Pedro foi um cara que, a partir do momento que ele começou a caminhar com Jesus, ele decidiu morrer. Só que chegou um certo ponto da vida dele que ele negou Jesus. Chegou um certo ponto da vida dele onde ele renunciou a isso, onde ele não conseguiu morrer por isso. O Espírito Santo começou a falar isso no meu coração, que muitas vezes somos nós. Nós começamos a caminhada com Jesus, nós começamos a falar assim: Jesus, eu entrego totalmente a minha vida para você. Jesus, vai ser tudo certo, agora vai dar certo. Agora, Jesus, você me segura, Jesus. Agora eu vou ser o melhor. Eu vou todo dia pregar o Evangelho. Eu vou pegar as redes sociais, eu vou pegar a minha família, eu vou pegar tudo que eu fazer agora vai ser para o Senhor. E você começa empolgado, mas chega um ponto da sua vida onde o desânimo te alcança, onde as lutas, as dificuldades, às vezes as lutas, tudo isso começa a mexer com você, e você nega. Você chega a um ponto que você fala assim: cara, eu acho que não vai dar mais. Eu acho que Jesus... Eu lembro que várias vezes, uma vez eu estava... Não, quando eu tinha convertido, eu tinha ido na igreja, depois eu tinha saído uns 2 meses, tinha falado assim: cara, esse negócio de igreja não é comigo. E aí eu voltei para um culto. E aí no que eu voltei num culto, no outro dia teve um churrasco. E aí a menina me ofereceu uma cerveja, eu falei assim: cara, eu parei de beber. Aí meu amigo que foi junto comigo na igreja, falou assim: agora ele voltou a ser crente. E eu lembro que essa menina virou pra mim e falou assim: cara, nossa, toda vez, parece que um mês você é crente, outro mês não. E aquilo me marcou. E aquilo eu pensei: cara, é isso que eu tô passando para as pessoas. Eu nego Jesus todas as vezes. Eu falo que eu vou conseguir, eu falo que eu vou, eu falo para todo mundo: gente, agora eu vou, mas eu vou e tropeço. E parece que todas as vezes é isso. Só que o Espírito Santo hoje veio usar a minha vida para lembrar algo para você. Eu que te chamei. Eu que te chamei antes disso tudo acontecer. Foi eu que te chamei. Foi eu que te chamei, filho. Foi eu que te chamei, filha. E eu não quero que você pense que você vai precisar voltar tudo de novo, que você vai precisar agora fazer um novo trato, fazer algo novo. Eu quero que te chamar. Eu quero que você volte da onde eu te chamei. Espírito Santo, Pai. E eu gostaria de saber se essa mensagem falou ao seu coração, se isso tocou a sua vida, como tocou a minha quando eu estava fazendo. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria que você viesse aqui na frente e eu quero orar por você. Existe uma autoridade aqui. O Espírito Santo está aqui, Ele quer fazer algo lindo. E Ele quer você de volta, filho. Ele quer você de volta, filha. Eu sei que você já tentou, eu sei que você falou que ia morrer. Eu sei que você falou que você falou assim: cara, agora vai. Agora eu não saio mais da igreja. Mas a dificuldade veio. As lutas vieram, o desânimo veio. O Espírito Santo está aqui. Tu me amas. Tu me amas. Tu me amas. Porque se você me amar, não precisa ser muito, mas eu preciso só que você fale que me ama. Eu não preciso que você vá e fale que você vai fazer tudo isso de novo. Eu só preciso que você volte em mim. Eu só preciso que você volte junto comigo. Espírito Santo, Senhor. Não há nada mais doce, não há nada mais belo. Tu
tua glória sobre toda a terra. Venha a nós o teu reino, Santo Deus. Nós te buscaremos de todo o coração, não descansaremos até te encontrar, pois temos fome de ti, sede de ti, nada mais nos satisfaz. Nós te buscaremos de todo o coração, não descansaremos até te encontrar, pois temos fome de ti, sede de ti, nada mais nos satisfaz, nada mais nos satisfaz. Mais vale um dia em tua presença que a vida inteira em qualquer outro lugar. Mais vale um dia em tua presença que a vida inteira em qualquer outro lugar. Mais vale um dia em tua presença que a vida inteira em qualquer outro lugar. Nós te buscaremos de todo o coração, não descansaremos até te encontrar, pois temos fome de ti, sede de ti, nada mais nos satisfaz. Espírito Santo, Pai. Como é lindo, Pai, a tua presença, Pai. Como é constrangedor, Pai, o seu amor por nós, Pai. Pai, como podemos entender o seu amor, Pai. Espírito Santo, Pai, enche a nossa vida, Senhor. Enche o nosso coração, Pai. Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos, Senhor, reconciliar com o Senhor, Pai. Espírito Santo, nós queremos quebrantar o nosso coração na tua presença, Pai. Nós queremos, Pai, entregar tudo ao Senhor, Pai. Espírito Santo, Pai, nós queremos, Pai, tudo que nós estivemos segurando, Pai. Nós queremos largar tudo, Pai, e correr para os seus braços, Pai. Entendendo que o Senhor é o melhor presente, Pai. Pai, entendendo que o Senhor, Pai, numa cruz, Pai, nada se compara a isso, Pai. Nada se compara, Senhor. Onde, Senhor, o Senhor nos gera um relacionamento, Pai. Onde o Senhor, Pai, nos dá salvação, Pai. Onde o Senhor, Pai, tira todas as nossas incertezas, Pai. Nos dá um motivo, Pai, de viver, Senhor. Obrigado, Jesus. Em tua presença que a vida inteira em qualquer outro lugar. Mais vale um dia em tua presença que a vida inteira em qualquer Adore Ele, outro adore Ele, adore Ele. lugar. Mais vale um dia Aleluia. em tua
glória a Deus. Você foi abençoado nessa noite? Amém. Queria pedir para você não ir embora. Nós vamos armar algumas mesas. Nós vamos estar tomando um caldo agora, todos juntos. Então, só vamos tentar respeitar um pouco o distanciamento, para a gente poder ter esse momento aqui. Mas não vai embora não. Pegue, pode ficar ali no fundo da igreja, lá na frente. Fique à vontade, tá bom? Aproveite para conversar com alguém. Aproveite para você conhecer as pessoas da igreja. A gente está propondo esses momentos exatamente para isso, para a gente poder ter comunhão na medida do possível, né, com todas as regras, mas para que a gente possa estar próximo, para que a gente possa estar junto. E o nosso desejo é que seja assim todas as quartas daqui para frente, tá bom? Então, queria pedir para você ficar, para a gente ter esse tempo junto. Você que nos visita, não esqueça de pegar o seu presente ali. Vai ser uma honra ter você conosco, pegar o seu contato e a gente estar junto nessa. Amém, igreja? Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Pai, obrigado por essa noite. Que o Senhor possa, Deus, gerar um momento de comunhão maravilhoso aqui nesse lugar. Que nós possamos ter um tempo abençoado, em nome de Jesus, Deus. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor fez aqui. E eu creio, Deus, que um tempo novo chegou na nossa história, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Faça assim com a tua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida e que o Senhor te dê paz.